Olá! No vídeo de hoje veremos a análise física do salto de Felix Baumgartner, o primeiro homem a cruzar a barreira do som em queda livre. Essa análise será feita pelo físico Fernando Lang, um dos grandes expoentes da divulgação científica aqui no Brasil. É sempre um grande prazer ter o professor Lang como colaborador aqui no canal. No card que passou, vocês vão encontrar uma playlist com outros vídeos do professor Lang, além de na descrição você encontrar também o link para o CREF, Centro de Referência de Ensino de Física, em que o professor Lang posta sobre vários temas dessa disciplina. Deem uma olhada lá, é sempre muito interessante. Então, nessa primeira parte da análise, o professor Lang vai falar sobre o histórico desse tipo de salto, o recorde anterior, por que Felix Baumgartner, assim como um meteoro, não aqueceu durante a queda. Além disso, esse aquecimento é causado por atrito? É correto esse conceito? O professor Lang vai falar sobre isso também. Peço que você já inscreva-se no canal, ative as notificações para receber as novidades. Vem muita coisa por aí. Estou preparando, vocês têm aqui atrás a minha bancada, estou preparando vários experimentos para colocar no canal também. Em 1960, foi realizado um salto pelo Joseph Kittinger, um piloto da Força Aérea norte-americana, e ele deteve diversos recordes até 2012, né? Ou seja, ninguém entre 1960 e 2012 repetiu a façanha do Joseph Kittinger. Ele assessorou o Felix. Kittinger ainda está vivo, e então ele assessorou o Felix, e foi ele que ficou no microfone se comunicando com o Felix durante todo o salto, porque era a única pessoa que tinha alguma experiência nessa façanha que o Felix ia realizar. Mas então, em 16 de agosto de 1960, o Kittinger sobe até a estratosfera, né? E o traje que ele usou foi totalmente improvisado, né? Porque naquela época não havia trajes apropriados para essa altitude. Então ele teve que improvisar com um traje de piloto da Força Aérea Americana, né? E aqui a gente vê uma réplica da gôndola do balão que o levou até lá em cima. E aqui é a chegada dele no solo. Os recordes que o Kittinger bateu nesse salto. O recorde de altitude, tá? 31,3 quilômetros de altitude. O recorde de queda livre. A queda livre, no jargão dos paraquedistas, é queda com o paraquedas fechado. Tá? É um pouquinho diferente do que os físicos entendem por queda livre. Tá? Porque um físico diz que um objeto está em queda livre quando ele está caindo praticamente só sob ação da gravidade, enquanto as forças de resistência são desprezíveis frente à força da gravidade. Tá? E isso é o que a gente entende como queda livre, né? Mas os paraquedistas, eles dizem que estão em queda livre enquanto estiverem com o paraquedas fechado. Né? Então, ele desceu 25,8 quilômetros, né? E ele também bateu o recorde de velocidade máxima conseguida num salto. Ele gostaria de ter atingido a velocidade do som, mas não chegou a atingir a velocidade do som. Ele imaginava que ele pudesse superar a velocidade do som. A velocidade máxima que ele teve nessa descida foi de 988 km por hora. Bom, o Félix,
Então, é um paraquedista austríaco. Ele era detentor de diversos recordes e ele foi escolhido entre muitos candidatos, algumas dezenas, quase uma centena de candidatos que queriam participar do projeto Red Bull Stratos, né? Que a Red Bull estava promovendo, que seria esse salto recorde. Tá? Então, o Félix ele foi escolhido porque ele já detinha muitos recordes e tinha grande experiência como paraquedista. Tá? Então, esse salto ele foi antecedido por uma série de saltos menores, tá? Inclusive da estratosfera, tá? Antes de realizar o salto recorde. Tá? Então, teve toda uma preparação, né? Seja do Félix, seja de todo o equipamento que foi utilizado para efetuar esse salto. Então, no dia 14 de outubro de 2012, o Félix salta sobre o Novo México, da altitude de 38,97 quilômetros, batendo, assim, o recorde de altitude que tinha sido estabelecido em 16 de agosto de 1960, né? Portanto, 52 anos antes, tá? Que era 31,3 quilômetros. Para subir até o local, tá? Ele foi dentro de uma cápsula pressurizada, né? Diferente do Joseph Kittinger, né? que foi numa gôndola aberta de um balão. Tá? E para chegar a uma altitude como essa, tá? Só é possível com um balão. Tá? Então, a subida dele demorou 2 horas e meia, tá? Num balão que utilizou 850 milhões de metros cúbicos de hélio. Tá? E a massa total desse equipamento todo, né, da cápsula com o balão, com o Félix, né, era 3.200 quilogramas. Bom, aqui a gente vê umas imagens feitas de dentro da cápsula. Né? O início do salto, aqui em cima, ele está prestes a se jogar, e depois lá vai ele, né, nessa terceira imagem aqui, né, é difícil de reconhecer, ele está lá, já está bem distante. Né. Bom, ele usou um traje pressurizado e isolado termicamente, né, que é um traje de astronauta. Né. Então, ele dispôs de uma tecnologia que o Joseph Kittinger não tinha. E esse traje o protegeu contra as baixas pressões e baixas temperaturas enfrentadas durante o salto. O Félix foi o primeiro paraquedista a se mover com a velocidade supersônica, apenas usando a gravidade como propulsora. Foi capaz de propulsionar o Félix até a velocidade supersônica, né? Ele atingiu essa velocidade depois de cair 11,1 quilômetros. Ele salta lá de praticamente 39, né? E a cerca de 28 quilômetros de altitude, 50 segundos depois de iniciado o salto, ele atingiu a velocidade máxima. Tá? Dali para diante, a sua velocidade começou a diminuir, tá? Por uma razão que eu discuto depois. Tá? Até ali, a velocidade dele estava aumentando e chegou a 379 metros por segundo, tá? Que é uma velocidade supersônica. Na verdade, para decidir se essa velocidade é supersônica, a gente tem que saber qual é a velocidade do som naquelas condições lá onde ele estava. Tá?
não é referência para isso a velocidade de 340 metros por segundo, que é a velocidade do som em condições normais de pressão e temperatura. Depois eu vou discutir um pouco sobre o que define a velocidade do som num particular meio. Então, ele desceu durante 9 minutos. Em 9 minutos, ele aterrissou lá embaixo no Novo México, num planalto a 1,37 quilômetros de altitude. Lá foi a descida dele. A queda livre dele, ou seja, a queda com paraquedas fechado, durou 4 minutos e 22 segundos. 17 segundos menos do que a queda livre do Joseph Kittinger. O tempo do Kittinger é 17 segundos a mais. Então, dá 4 minutos e 39 segundos. Quando ele chegou aí nessa marca dos 22 segundos, ele abriu propositalmente o paraquedas para deixar para o Kittinger ainda esse recorde. Tá? Foi uma homenagem. Foi uma homenagem, exatamente, até porque o Kittinger estava ali assessorando ele durante toda a descida, e houve momentos bem tensos na descida, onde ele quase perdeu o controle, né? E se ele perde o controle, ele começa a rodopiar, né? E aí ele pode... O mínimo que vai acontecer é vomitar dentro do traje, ou seja, inundar o visor de vômito, né? Mas possivelmente o sujeito vai ter um acidente vascular cerebral por causa da rotação que adquire. Né? Então, essa descida é toda controlada, né? Para o sujeito não entrar em outro movimento que não seja só o movimento de descida praticamente vertical. Tá? Tá. Então, como o Kittinger estava ali todo o tempo, ele deixou esses 17 segundos, tá, para o Kittinger. Tá? E o professor, tem uma pergunta aqui sobre essa queda, se há um aquecimento, mas o traje é um traje de astronauta, que já o aquecimento não seria nocivo ali para o Félix, mas esse aquecimento por conta do atrito, ele é muito grande? Não, porque o aquecimento, na verdade, ele não se dá por atrito. É uma ideia errada essa de que por exemplo, os meteoros, quando entram na atmosfera e aquecem, que eles aquecem por atrito. Tá? O que acontece é que existe um outro processo que é chamado de compressão adiabática. O ar é comprimido adiabaticamente na frente do objeto que está se movendo, tá? E quando o ar é comprimido a essas altas pressões, quando o sujeito está em velocidade supersônica. Tá? Esse aquecimento acontece basicamente quando a velocidade é maior do que a velocidade do som. Tá? Então, no caso dele, tá? Primeiro que ele atingiu a velocidade supersônica lá em cima e passou um pouquinho só da velocidade supersônica, bem diferente da velocidade com a qual entra um meteoro na atmosfera, né? Que entra numa velocidade muitas vezes a velocidade do som. Aí esse processo de aquecimento, de compressão adiabática, né? É violento, né? E efetivamente aquece. Tá? Então, não tem nenhum registro sobre aquecimento, e mesmo que tivesse acontecido algum aquecimento, tá? Primeiro que ele está num lugar onde a temperatura é baixa. Tá? Então, aquecer lá significaria levar um pouquinho a temperatura do traje. Tá? Mas não há nenhum registro sobre isso, e teoricamente também não se espera um grande aquecimento, dado que lá o ar era muito rarefeito,
né, e que a velocidade é supersônica, mas é só um pouco acima da velocidade do som. Se alguém se interessar sobre essa questão do aquecimento, tá, existe uma postagem no CREF que trata disso e que remete depois a um artigo, né, da NASA que trata desse tema. Tá? E no artigo fica bem claro que o aquecimento não é por atrito, tá? É por um outro processo, tá? Que é o processo de colisão do corpo contra a atmosfera. Tá? Isso é um processo diferente, é o arrasto inercial com velocidade supersônica que produz esse aquecimento. Não é atrito, né? Porque atrito seria arrasto viscoso. E o arrasto viscoso até existe, mas ele prepondera o arrasto inercial, né, nesses processos. Essa foi a primeira parte da análise física do professor Lang sobre o salto de Felix Baumgartner, o primeiro homem a cruzar a barreira do som em queda livre. Fique atento ao canal, em breve vou postar as outras partes dessa análise do professor Lang. Comente, coloque nos comentários, assisti a análise do salto de Felix Baumgartner e gostaria de ver determinado assunto. Fique à vontade para escrever nos comentários. Um grande abraço a todos, o meu muito obrigado e até a próxima.